Olá, pessoal! Nessa aula continuaremos falando sobre fluidos, mais especificamente sobre os gases. Então, o gás ele é formado por átomos, que podem estar isolados ou unidos em moléculas, e como a gente viu na última aula, esse gás ele vai ocupar totalmente o volume do recipiente que o contém e vai exercer pressão sobre as paredes desse recipiente. Em geral, a gente pode atribuir uma temperatura a um gás confinado, E existem três propriedades básicas, dos gases, que seria o volume, a pressão e a temperatura. E essas três propriedades, elas vão estar relacionadas ao movimento dos átomos, Então, existe aí a teoria cinética dos gases. Existem várias aplicações, no nosso cotidiano, então coloquei aqui alguns exemplos, Então, quando a gente produz, o pão, faz a fermentação ali do pão, para ele crescer, vai existir a produção do gás ali durante esse processo de fermentação. É o gás que faz, o colorinho no copo de chopp, que muitos aí são bastante fãs, do colorinho. E também os mergulhadores, como a gente comentou na última aula, eles vão ter que ter aí um conhecimento, sobre essa questão do equipamento, E lembrando também que existe aí um tempo mínimo, para o mergulhador subir para a superfície sem correr riscos, devido à condição aí de pressão, principalmente. E também a questão dos efeitos meteorológicos, de trocas de calor entre os oceanos e a atmosfera, a gente vê aqui essa relação, do volume, da pressão e da temperatura aí de gases que estão aí presentes aí nesses efeitos meteorológicos. Então, a gente costuma trabalhar, com o número de Avogadro, que quando a gente trabalha aí com átomos e moléculas, a gente utiliza essas medidas aí, do tamanho das amostras a partir do mol, Então, o mol vai ser o número de átomos em uma amostra de 12 gramas de carbono 12. Então, o número de Avogadro é esse valor, 6,02 vezes 10 a 23 mol na menos 1, certo? E ele vai ser utilizado aí em fórmulas, específicas aí para o cálculo, da pressão, e do volume, dessa relação entre a pressão, o volume e a temperatura de gases ideais. Então, nós temos aqui a lei dos gases ideais, que tem essa relação da pressão vezes o volume, que vai ser igual ao número de mols do gás, vezes R, que é a constante dos gases perfeitos, dada por este valor aqui, e vezes a temperatura em Kelvin. Os gases ideais, eles não existem na natureza, então, isso daqui seria somente para obedecer às leis físicas, E os gases reais, eles vão obedecer essa relação do gás ideal em baixas concentrações. Então, aqui a gente tem a relação entre a pressão, o volume, o número, de moléculas da amostra, vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura em Kelvin. Então, aqui a gente tem, essa relação dos gases, da lei dos gases ideais. Aqui é um exemplo, de um experimento que foi realizado com um tanque inoxidável, Então, esse tanque tinha um volume de 18 metros cúbicos e ele foi carregado aí com vapor de água numa temperatura de 110 graus Celsius. Esse tanque ele foi molhado com uma mangueira, o que fez com que ele esfriasse, rapidamente, e o vapor, que estava ali dentro do tanque, ele esfriou e acabou se condensando. Com isso, o número de moléculas de gás e a temperatura desse gás diminuiu. Então, se a gente olhar, essa lei dos gases ideais que nós tínhamos mencionado anteriormente, a gente verifica, que com a redução da temperatura, o volume ele continua o mesmo e a pressão ela também diminui. Então, o que aconteceu é que em menos de 1 minuto o tanque ele a pressão do gás, diminuiu tanto
é que esse tanque ele foi esmagado pela pressão atmosférica, né? Então, obviamente foi um experimento, mas existem casos reais que acaba acontecendo, né, esse tipo de fenômeno aqui. A lei das pressões parciais, ou a lei de Dalton, né? Então, ela diz que a pressão total do sistema ela vai corresponder à soma das pressões parciais exercida por cada um dos gases que compõem a mistura, né? Ou seja, a gente tem aqui que a pressão total aqui, né, vai ser a soma da pressão, né, parcial dos gases que estão compondo ali, né, essa mistura, né. Então, a pressão de A mais a pressão de B mais a pressão de C vai nos dar a pressão total aí desta mistura. E o gás real, né, como nós já falamos, o gás ideal ele não existe na natureza, né? Quando a gente considera aí que existem forças intermoleculares, ou seja, que existe essa interação entre as moléculas do gás, assim como a gente considera também o tamanho finito dessas moléculas de gás, a gente considera esse gás como um gás real, né? Então, se a densidade de um gás assumir valores grandes, diminuindo o seu volume, ele não vai poder ser tratado como um gás ideal. Então, esse decréscimo de volume ele pode ser causado tanto pelo aumento da pressão quanto pela diminuição da temperatura, né? E essa relação entre o volume, a temperatura e a pressão ela vai ser dada pela equação de Van der Waals, em que está aqui, né? Que a gente tem a pressão absoluta, que seria a letra P aqui, o volume ocupado aí por mol, né? A temperatura absoluta, e A e B são duas constantes, são chamadas de constante de Van der Waals, que vão depender aí do gás, né, que se está trabalhando e são obtidas de forma experimental. Elas estão relacionadas principalmente ao diâmetro molecular e à força de atração entre as moléculas do gás. Como a gente já falou, né, quando a gente estuda gás, né, a gente deve sempre considerar as grandezas fundamentais, que seria principalmente o volume, a pressão e a temperatura, como nós vimos até agora, né? Então, só dá para mencionar o volume de um gás se a gente conhecer, né, a pressão e a temperatura em que esse gás está submetido. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, da pressão versus o volume, certo? Em que essas curvas aqui representam isotermas, né, ou seja, curvas com temperatura constante, em que a gente tem aqui, né, a temperatura 1 é maior do que a 2, que é, respectivamente, maior do que a 3, a 4 e a 5. Para um gás real, nas baixas temperaturas vai começar a ocorrer um desvio desse comportamento que vai estar aí associado à interação entre as moléculas desse gás. Então, o que acontece são transições de fases, ou seja, mudança para outros estados da matéria, né? Então, nos pontos em que começa a existir essa mudança, né, são chamados de pontos críticos do sistema. Então, nesse caso aqui, a gente vê que a partir da temperatura T3, né, a gente começa a ver essa mudança nessas hipérboles, então T3 é considerada aqui a temperatura crítica desse gás, né? Aqui a gente tem um gráfico semelhante, né, em que a gente tem sinalizado como TC a temperatura crítica, né, que nós tínhamos mencionado no gráfico anterior, né? Então, essa temperatura crítica, que essa isotérmia, ela está entre, né, as temperaturas em que ocorre a liquefação, T1 e T2 aqui neste gráfico, e as isotermas de gases, que seriam as T3, né, e se tivessem outras curvas aqui para cima, né. Então, neste ponto crítico aqui, o gás vai se liquefazer totalmente, sem variação de volume e pressão, né. E a curva de saturação, onde o líquido e o gás eles coexistem aí em equilíbrio dinâmico, ela vai estar representada aí nessa curva em azul. O vapor ele vai ser o gás abaixo da sua temperatura crítica, né? Então, e a pressão desse gás vai ser chamada de pressão de vapor. E a pressão de vapor saturado é a pressão em que o vapor e o líquido eles existem em equilíbrio. O número de moléculas aí de vapor que se condensam vai ser igual ao número de moléculas do líquido que evaporam.
Então, essa aula a gente falou basicamente sobre gases e nas próximas aulas nós vamos ver aplicações mais ligadas, né, à biologia, certo? Até a próxima!